Há pouco, durante um evento em Brasília, o presidente Lula comentou a aprovação de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal. Lula disse que conseguiu colocar um ministro comunista na corte. Vocês não sabem como eu estou feliz hoje. Pela primeira vez na história deste país, nós conseguimos colocar na Suprema Corte desse país um ministro comunista, um companheiro da qualidade do Flávio Dino. Você ficou desesperado, chutou o balde pro Brasil depois da indicação do Flávio Dino? Deixa eu te contar uma história. Pouco tempo atrás, em 2016, esse aqui era o cenário da esquerda. Basicamente, a Dilma sofria impeachment e o PT perdia a presidência da República. Anos depois, o maior líder do PT, Lula, é preso em 2018. Passou 580 dias na prisão. E a esquerda ficava ali na frente da Polícia Federal fazendo vigília dia e noite. E o resto da história, vocês já sabem. Mas vamos voltar um pouquinho. Lá em 1990, Lula fundava o Foro de São Paulo, uma organização que juntava a esquerda em toda a América Latina juntamente com Fidel Castro. E anos depois, voilá, praticamente todos os presidentes da América Latina eram de esquerda. Agora, como isso aconteceu? Dá uma olhada. Eu sou tão pessimista que eu acho difícil que mesmo que a gente fizesse a revolução hoje nesse país, depusesse o governo, a gente, para implantar esse socialismo, levaria quantos 30, 40, 50 anos para implantar num país de tantas coisas como o Brasil. Por isso, ninguém precisa ter tanto medo que não vai acontecer tão imediatamente. Tá? Nós precisamos plantar agora para colher daqui a alguns anos. É nisso que eu aposto e é para isso que eu trabalho. Esse cara, Lula, teve a paciência que você não tem. E eu não estou dizendo para ter uma paciência passiva, mas uma paciência ativa. Assim como ele disse, de entender que vai demorar, mas nós vamos chegar lá. Porque o Lula pode ter o defeito que for, e é muito defeito. Mas além da paciência, ele também tem a persistência. O cara disputou as eleições presidenciais em 89 e perdeu. Disputou em 94 e perdeu. Disputou em 98 e perdeu. E só foi ganhar em 2002. O cara literalmente ficou 12 anos da vida dele tentando e perdendo. E você acha que você pode perder uma batalha e simplesmente desistir? Tudo bem. Mas daí você vai ter que admitir que você tem menos persistência do que o seu inimigo. Porque esse daqui nem sempre foi o Lula, tá? Esse daqui era o Lula. Só que daí o que ele fez? Se modificou completamente, chamou esse cara aqui, Duda Mendonça, o marqueteiro do Lula. E basicamente ele saiu daquele Lula sindicalista para o Lulinha paz e amor. Ou seja, ele persistiu, foi paciente, se modificou até chegar ao poder. Pela terceira vez agora. A esquerda está há muitos anos não somente tentando ganhar eleições, mas ela está ganhando praticamente tudo. Os âmbitos culturais, literários, o judiciário, os professores, os ativistas, basicamente todo mundo. Os caras batem até palma pro sol se precisar. E por falar nisso, reconhece esse cara aqui? Pois é, Flávio Dino. Meu amigo, o Flávio Dino tá com Lula desde quando o Dino era magro. Essa foto aqui é de 89. E 34 anos depois, esse cara se torna ministro do STF. Mas você acha que você vai mudar o Brasil em 4 anos. Tá bom. Você conhece essa moça aqui? Pois é a Dilma. A Dilma, bicho. A Dilma, que antes assaltava banco, agora virou, sabe o quê? Presidente do Banco do BRICS. Presidente. Ganhando nada mais nada menos do que uma bagatela de 290 mil reais por mês. E ainda tira onda dizendo que tem que andar assim de primeira classe. De primeira classe. Lógico, querido. Eu sou presidente de banco, querido. Bicho, se isso daqui conseguiu vencer na vida, você também pode. Não é possível que a Dilma não desistiu e você desistiu. Então eu sei que o cenário está horrível, mas desistir, parar, desanimar é exatamente o que essa galera quer que você faça. E eu sei que dá uma raiva, uma indignação quando a gente vê as pessoas que deveriam nos representar, na verdade, nos traindo. E como diz o Jordan Peterson, se você acha que homens durões são perigosos, espera até ver do que são capazes os homens fracos. E quanto homem fraco e sem caráter por metro quadrado tem na política. É impressionante. E nas próximas eleições, a gente tem que aprender de uma vez por todas, não em votar em pessoas mais ou menos de direita. Ou é nosso ou tá fora. Porque a gente tá vendo o prejuízo que homens fracos geram pra nossa nação. E não tô falando só do biografia, não. Tô falando de muitos que se elegeram como se direita e agora traíram seus eleitores. E eu sei que tem muitas pessoas que cobram a oposição dizendo: vocês não falaram que seria o maior congresso conservador de todos os tempos. Cadê vocês agora?
Vamos lá, porque pode estar tendo uma confusãozinha aí. Se alguém disse que nós teríamos o maior congresso conservador de todos os tempos, acreditando que nós iríamos mudar tudo e que a esquerda não teria poder, essa pessoa foi mentirosa com você. Agora, afirmar que nós temos o maior congresso conservador de todos os tempos não é mentira. Até mesmo porque há pouco tempo atrás o congresso era assim. Basicamente Jair Bolsonaro e alguns outros que lutavam de fato pela direita. Ou seja, se temos hoje, digamos, 50 deputados de fato conservadores de direita na Câmara, já é maior do que tudo que nós tivemos antes. Eu tinha R$10, agora eu tenho 100, mas eu tô longe de ser bilionário. É tipo isso. Fim da história. Eu te chamo para você ter uma noção real do que está acontecendo. A guerra de fato é assimétrica, eles são muito mais poderosos que nós. Mas isso não é motivo para desistir. Afinal de contas, eles não desistiram. E se você fizer isso, você vai estar fazendo exatamente o que eles querem. Faça o teu chamado, cumpra seu propósito, cure a sua família, ore, esteja perto de Deus e talvez a gente deixe um pouquinho melhor do que o que está agora. E não fica ouvindo essa galerinha que fala nada do que fizer vai resolver. Sabe por quê? Porque essas pessoas basicamente só têm inveja da tua determinação. Quero mudar um pouquinho essa frase aqui para acabar. Quer agradar o teu inimigo? Não faça nada, não diga nada, não seja nada, não lute por nada. Eu não vou ser liviano de colocar que tudo de ruim que acontece nesse país, todo crime que acontece nesse país, é culpa do presidente Lula, não. Mas algo que eu posso afirmar é que ele tem sido, no mínimo, incompetente, tem agido de má fé com a segurança pública, principalmente com a sua. E eu posso provar isso. Lula cortou 708 milhões ao combate à criminalidade. É o Brasil do Lula. A violência no campo bateu recorde de 2.000 invasões. Lembrando que na época do Bolsonaro tivemos o número de 0. Repito, 0 invasões. Estupros e assassinatos de mulheres aumentaram no Brasil de Lula. Tráfico de drogas aumentou 7% no Brasil de Lula. Assassinatos de pessoas LGBT aumentaram 42% no Brasil de Lula. Primeira vez que houve uma fuga em presídio de segurança máxima foi no governo de Lula. Enquanto isso, o ministro da Justiça, Lewandowski, está preocupado com falas como a minha, que chamei Lula de ladrão, está preocupado com as falas de Marcel Van Hatten e de Cabo Gilberto em tribuna, desrespeitando e rasgando a Constituição. Mais uma vez, não é uma defesa a esses parlamentares em si, mas as prerrogativas. E o ministro da Justiça está preocupado com isso. O ministro Alexandre de Moraes está preocupado com as páginas fakes que tem nome de Xandão com cabelo. Enquanto isso, a Janja gastou 68 milhões de dinheiro público, só no Janja Palusa, 35 milhões. Dá só uma olhada nisso aqui, Sargento Gonçalves. Com 68 milhões de reais de dinheiro público, do seu pagador de impostos, daria para comprar 194 mil viaturas para a Polícia Rodoviária Federal, 4.000 fuzis e 3 milhões de munições para a PM. Construir um presídio de segurança máxima e ainda sobrava 28 milhões de reais. O que não daria para poder fazer com a segurança pública, juntamente com a Polícia Civil, bombeiros, Polícia Penal? Dava para mudar a realidade da segurança pública aqui do nosso país. E o G20 foi a prova disso, deputado Zucco. Afinal de contas, para estrangeiro, toda a segurança. Mas para você, pagador de impostos, você se lasca. Afinal de contas, os ministros do STF, vários deputados, possuem carro com blindagens, possuem segurança, mas você não. Você, cidadão, tem que se ferrar enquanto o Estado mostra que é capaz, quando ele quer garantir a segurança para você, mas na verdade é porque tem pessoas, líderes estrangeiros, vindo até o nosso país. E aí, me vem agora a esquerda querendo colocar a culpa da segurança pública no governador Tarcísio e no secretário de Segurança Pública, Derrite. Horas. Eles foram exemplar em punir de forma rigorosa 2 policiais que desonraram a farda. Um jogando uma pessoa por uma ponte e o outro dando 11 tiros numa pessoa que estava cometendo furto. Agora, se o índice de São Paulo aumentou de mortes e agora está em primeiro lugar, 702 mortes, se foi morte de criminoso que estava combatendo a polícia, que morra 70 mil. Afinal de contas, se entre a vida do policial e a vida do bandido, sempre iremos lutar para preservar a vida do policial.
policial que está desanimado de trabalhar, afinal de contas, ele não pode fazer o seu serviço sem ter a mídia e o judiciário acabando com a vida dele, população que cada vez mais fica refém dos criminosos, enquanto isso o STF está fazendo o quê? Liberando criminosos de líderes de facções. E é o seguinte, não precisa ficar preocupado se a minha fala talvez possa te assustar. Nicolas, mas espera aí, será que ter uma polícia mais ostensiva contra o crime vai resolver? É claro! Se você é um trabalhador, não se preocupe. A polícia não vai entrar e invadir a sua casa de uma hora para outra, não. Agora, se você nesse país for estuprador, pedófilo, corrupto, se você for traficante, você tem que se ferrar. E é nisso que eu acredito agora. Desde quando a gente, nós, deputados, senadores, cidadãos comuns, largamos a segurança pública? Porque afinal, os criminosos cada dia estão mais à vontade de cometer crimes. Será que a vida de um policial que sai de dia e não sabe se volta à noite vale menos do que a sua? Que caramba de país é esse? Que gasta milhões, bilhões em viagens no exterior com um presidente que nos desonra e não tem o capacho de dar o investimento para a segurança? Passa aqui, Coronel Zuco, Sargento Gonçalves, pessoas da PRF, da Polícia Federal, da Polícia Militar, nos corredores aqui pedindo em Pires investimentos para a segurança pública, para ter uma viatura, para ter um armamento digno. Agora, por que nós estamos preocupados com isso? Porque está se lixando para esse país. Ah, Nicolas, mas o Bukele fez isso num país pequeno como é o Salvador. Horas. Vamos dar autonomia para os governadores, vamos voltar às pautas aqui nessa casa, como a prisão perpétua para pedófilo, para estuprador, como, por exemplo, obrigar presidiários a trabalharem, como, por exemplo, reduzir a maioridade penal, porque é inacreditável, né? O moleque pode roubar, matar, ser ali, né, o foguetório ali, pode ser tudo o que for, aviãozinho do tráfico, mas ele não pode arcar com as suas consequências. Mas com 16 anos, ele vai lá e vota no presidente para poder decidir o futuro do nosso país. Eu fico assim, de fato, abismado e puto de saber que aqui não falta dinheiro, não. Júlia Zanata, o que falta aqui nessa casa não é dinheiro para investir em segurança pública, para poder gerar paz nesse país, não. Sabe por quê? Muito se discute aqui sobre trazer saúde, educação, turismo, lazer para o país, mas sem paz não há nenhum desses direitos subsequentes. Como que você vai garantir uma educação de qualidade se no meio do caminho seu filho pode tomar um tiro de bala perdida? Como que você vai ter uma saúde que presta se você tem ali diversas pessoas que estão ali vítimas de crimes? Como você vai garantir um lazer se uma pessoa está parada ali na beira ali de uma praia e é fuzilada? A pauta da segurança pública e segurança no nosso país tem que ser a primeira, porque os bandidos estão tranquilos enquanto a população está refém da bandidagem. Ou a gente combate os criminosos, ou eles vão nos amordaçar, vão matar os nossos familiares, e não acho que é preciso com que um parente, talvez, de um grande líder, possa sofrer um atentado nas mãos de criminosos, para que a gente abra os olhos que a gente precisa meter o ferro em bandido. Não acredito nesse papinho da esquerda de, tem que ressocializar, é socializar o caramba. Se não tem condições de viver em sociedade, fica na cadeia e acabar com essa progressão de regime. Meus parabéns, passou pela dosimetria, deu 12 anos, fica 12 anos na cadeia. Quando você terminar os 12 anos, você sai. Até lá, você fica. Caso contrário, a gente não vai ter paz nesse país. Essa é a minha ideia para esse país, e que vergonha desse governo atual. Não saiu da minha boca, mas a boca da ex-terrorista Dilma e também do ex-presidiário Lula, onde ele diz bem claro que nós não vamos trazer aqui para o Brasil um socialismo à la cubana, ou à la venezuelana, ou à la Rússia, à la soviética. Nós vamos trazer aqui para o Brasil realmente socialismo que emplaque um socialismo onde a sociedade brasileira irá conseguir digerir aos poucos. Inclusive, ele disse que vai demorar 30, 40, 50 anos. E abre aspas, não vai acontecer tão imediatamente, fecha aspas. Ou seja, uma virtude que a esquerda tem, que poucos da direita possuem, é paciência. E acredito que esse modelo só poderá ser possível, cara, na medida em que a gente tente adaptá-lo
a realidade cultural de um povo, as experiências de luta de um povo. Não dá para você pegar o regime cubano, colocar no navio, trazer para o Brasil, decreto-lei número 1, socialismo à la cubana, não dá certo. Ou trazer o soviético, sabe, através de um avião, chegar aqui e decretar socialismo via Suécia, também não dá certo. Eu acho que ele será demorado, ele será, sabe, penoso, mas será nos moldes em que a cabeça do povo brasileiro estiver preparada para implantar. A gente, para implantar esse socialismo, levaria quantos 30, 40, 50 anos para implantar num país de tantas coisas como o Brasil. Por isso, ninguém precisa ter tanto medo que não vai acontecer tão imediatamente, tá? Nós precisamos plantar agora para colher daqui a alguns anos. É nisso que eu aposto e é para isso que eu trabalho. Estava na trincheira da prisão. Agora estou aqui de novo na trincheira da luta. Agora não é para o Lula livre. Agora é para nós voltarmos e retomarmos o governo do Brasil. Para isso nós precisamos deixar claro o que nós somos. Nós somos petistas de esquerda e socialista. Nós somos tudo o contrário do que esse governo está fazendo. Uma boa noite para vocês. Só encerrando, então, a gente está a 15 dias de completar a metade do seu mandato. O senhor pode dizer para a gente o que o senhor considera que o senhor gostaria que tivesse concluído já nesses 2 anos e não está, e o que é prioridade para os próximos 2 anos? Ô, Sônia, deixa eu te dizer uma coisa. Tudo que foi planejado a gente fazer até agora está cumprido. Tudo. A gente primeiro precisou criar novos ministérios, recolocar os ministérios que já existiam. A gente precisou repor muitos postos de trabalho que estavam defasados. Então, veja, nós fizemos o PAC. Nós lançamos todos os programas que tinha que ser lançado. E eu tenho dito para meus ministros, nós já plantamos. Agora, 2025 é ano da colheita. Agora nós vamos começar a colher o que nós plantamos em 2025 e 2026. E as coisas vão acontecer nesse país, Sônia. Eu estou olhando para o teu rosto, Sônia, e estou vendo o povo brasileiro. É um compromisso de honra, meu. As coisas vão acontecer nesse país.